E aí, pessoal, já pararam para pensar como uma lei tão pequena, a lei de tortura, pode ser cheia de detalhes e pegadinhas em concursos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na Lei 9.455 de 97 e desvendar aqueles pontos que, olha, fazem toda a diferença na hora da prova. Então, qual vai ser o nosso plano de voo? Primeiro, a gente começa lá no topo, na Constituição, para entender por que esse crime é tão grave. Depois, a gente entra nos tipos de tortura, vê as consequências para quem comete e, claro, no final, vamos botar tudo à prova com questões no estilo do que cai por aí. Bora começar? Para a gente entender de verdade a lei de tortura, não tem jeito. Tem que começar pela nossa lei maior, a Constituição Federal. O que será que ela diz que coloca esse crime num patamar tão diferente dos outros? É isso que a gente vai ver agora. Olha só o peso dessas palavras. A Constituição não brinca em serviço. Ela coloca a tortura no mesmo balaio do tráfico, do terrorismo. A mensagem é bem clara. Isso aqui é inaceitável. É um ataque direto à dignidade da pessoa. É por isso que o tratamento legal já começa tão, mas tão rigoroso. E aqui, ó, atenção máxima. Essa é uma das pegadinhas mais clássicas que existem. Tortura não é, tecnicamente, um crime hediondo. Por quê? Porque não está lá na lista da Lei 8.072. A tortura é equiparada. Pensa assim, ela recebe o mesmo tratamento VIP de rigidez, mas quem manda fazer isso é a própria Constituição, não a lei dos crimes hediondos. Entendido? Agora, o detalhe que derruba muita gente boa. A gente pensa, poxa, a tortura é tão grave, deve ser imprescritível igual ao racismo, né? Errado. Cuidado, a Constituição não colocou a tortura nessa lista. Então, por mais grave que seja, o crime de tortura prescreve. Anota isso com letras garrafais, porque isso cai, e cai muito. Beleza, já entendemos a base constitucional. Agora sim, vamos entrar de cabeça na lei para ver como ela define os diferentes atos que são de fato considerados tortura. É aqui que os detalhes fazem toda a diferença. Tudo começa com essa ação aqui: constranger alguém. O que é isso? É forçar, obrigar a pessoa a fazer algo que ela não quer. Mas não de qualquer jeito. A lei exige que seja com violência, ou seja, porrada mesmo, ou com uma grave ameaça. E o resultado disso tudo? Tem que causar sofrimento de verdade, seja no corpo ou na mente da vítima. Mas não basta só constranger e causar sofrimento. Para ser tortura, essa ação precisa ter um objetivo, uma finalidade específica. A lei traz 3 motivos principais, e cada um deles cria um sabor diferente de tortura, digamos assim. E aqui, pessoal, a lei é super específica, é um prato cheio para erro em prova. Para ser tortura preconceito, a motivação tem que ser por um desses 2 motivos e só. Para não esquecer, lembra do macete dos 2 R's, discriminação racial ou religiosa. Qualquer outro tipo de preconceito, por mais horrível que seja, não entra nesse tipo penal específico. Certo, já vimos a tortura em ação. Agora vamos explorar outras formas que a lei prevê, como a tortura-castigo e a tortura por omissão. E vamos ver também as consequências bem pesadas para quem é condenado, especialmente se for agente público. Na tortura-castigo, a lei coloca 2 ingredientes a mais. Primeiro, precisa existir uma relação de autoridade. Pensa num pai, um diretor de escola, um guarda de presídio. Segundo, e muito importante, a palavra intenso. Não é qualquer castigo, não é qualquer sofrimento, tem que ser algo severo, intenso mesmo. A lei é clara, ela não pune só quem faz, mas também quem vê, pode impedir e não faz nada. Imagina um diretor de presídio que sabe que tem tortura rolando solta na cela 5 e simplesmente finge que não vê. Ele tinha o dever de agir, de apurar, e se omitiu. Ele também comete um crime. Agora, olhem essa tabela. Ela mostra um detalhe que vale ouro na prova. A tortura por omissão é a única com pena de detenção. Todas as outras são de reclusão. E qual a diferença? De forma bem simples, a reclusão é mais grave, pode começar em regime fechado. A detenção geralmente começa no semiaberto ou aberto. É uma diferença sutil que as bancas amam cobrar. E se o condenado for um servidor público, a coisa fica ainda mais séria. Além da pena de prisão, os efeitos são automáticos e devastadores. Ele perde o cargo na hora e fica proibido de prestar outro concurso por um tempão, o dobro do prazo da pena que ele pegou. E você acha que acabou? Não. Existem algumas situações que deixam o crime ainda mais grave e, consequentemente, aumentam a pena. Vamos ver quais são. Grave bem essa fração.
a pena vai ser aumentada de 1/6 a 1/3 se acontecer qualquer uma das situações que a gente vai ver no próximo slide. E para não esquecer nunca mais, tem o famoso mnemônico de Cagás. Cada letrinha é um caso de aumento de pena. A maioria tem a ver com a vulnerabilidade da vítima, como criança, idoso, gestante, ou com o autor do crime, se for agente público, por exemplo. É uma mão na roda para memorizar. Bom, a teoria já foi. Agora é a hora da verdade, né? Ver como tudo isso que a gente conversou aparece nas provas de verdade. Vamos juntos resolver algumas questões para deixar o conhecimento bem amarrado. Primeira questão, vamos lá. A prática da tortura é considerada pela Constituição um crime A. Hediondo, B. Comum, C. Equiparado a hediondo ou D. Imprescritível. Um tempinho para pensar? Resposta correta, letra C, equiparado a hediondo. Lembra da nossa conversa? É aquela pegadinha clássica. Recebe tratamento de hediondo, mas não está na lista. Próxima. A tortura por discriminação acontece por preconceito. A. Político ou ideológico. B. De gênero ou orientação sexual. C. Racial ou religioso. Ou D. Social ou econômico. Pensando. A resposta é a letra C. Lembra do nosso macete? Os 2 R's. A lei é bem específica, racial ou religiosa. Terceira. Qual tipo de tortura exige o tal do intenso sofrimento? Opções: A. Tortura à prova, B. Tortura castigo, C. Tortura crime ou D. Tortura por omissão. E a resposta é letra B. Tortura castigo. Essa palavrinha, intenso, que é a chave para diferenciar esse tipo de tortura. Agora uma de cálculo. Agente público condenado a 6 anos por tortura. Ele fica proibido de exercer novo cargo por quanto tempo? A. 6 anos, B. 8 anos, C. 10 anos ou D. 12 anos. Fazendo a conta, a resposta é a D. 12 anos. A regra simples e direta. A interdição é sempre pelo dobro da pena. 6 vezes 2, 12. Moleza. Quinta pergunta. O crime de tortura por omissão, aquele de quem não faz nada, tem qual pena? A. Reclusão de 2 a 8, B. Reclusão de 1 a 4, C. Detenção de 2 a 8 ou D. Detenção de 1 a 4 anos. Um segundo. E a resposta é D. Detenção de 1 a 4 anos. Lembra que a gente falou que era o único caso com pena de detenção? Tá aí. De volta a um ponto crucial da Constituição. A tortura é um crime que A. Admite fiança, B. É imprescritível, C. Admite anistia ou D. Prescreve. Cuidado com essa, hein? A resposta certa é a letra D. Prescreve. É contraintuitivo, eu sei, mas apesar da gravidade toda, não é imprescritível. Inafiançável, sim, mas prescreve. Questão 7. Cometer tortura contra uma gestante. O que acontece? A. Qualifica o crime. B. É uma causa de aumento de pena. C. É uma agravante genérica. Ou D. Não altera a pena. Analisando, a resposta é B. É uma causa de aumento de pena. Só lembrar do nosso Dica Gás. O G de quê? De gestante. Próxima. E a tentativa de tortura, como fica? A. Não é punível. B. É possível e punível. C. Tem a mesma pena do crime consumado. Ou D. Se é possível na tortura à prova. Pensando, a resposta certa é a B. Claro que é possível e punível. Se o criminoso começa a torturar, mas é impedido por alguém, ele não conseguiu o resultado, mas a tentativa aconteceu e vai ser punida. Qual desses tipos de tortura é um crime próprio? Ou seja, que precisa de um autor com uma qualidade especial? A. Tortura prova. B. Tortura crime. C. Tortura castigo. Ou D. Tortura preconceito. E a resposta é C. Tortura castigo. Lembra que ela exige que o autor tenha guarda, poder ou autoridade sobre a vítima? É isso que faz dela um crime próprio. E para fechar, um caso prático. Um gerente tranca um funcionário numa sala gelada para ele confessar um furto. O que ele cometeu? A. Exercício arbitrário. B. Sequestro. C. Constrangimento ilegal. Ou D. Tortura à prova. Analisando o caso, a resposta é D. Tortura à prova. Pensa comigo. Ele causou um sofrimento com o objetivo claro de obter uma confissão. É o livro-texto da tortura à prova. Ufa! Passamos pelos pontos mais importantes, aqueles que as bancas adoram cobrar sobre a lei de tortura. O que a gente viu aqui é uma base muito sólida para a aprovação. Mas fica aqui uma reflexão. Se a gente sabe que a omissão também é um crime, qual será o limite da nossa responsabilidade quando a gente vê uma injustiça acontecendo? É uma pergunta que vai muito além